E já de início eu quero dizer que quando eu conto meu testemunho, parece que eu estou contando a história de outra pessoa. Porque é o que diz a palavra, né? O velho homem morre e você nasce como uma nova criatura. Mas minha infância foi praticamente no interior de São Paulo. Eu nasci em Jundiaí, mas com cerca de 4 anos eu me mudei para Capivari. Eu tenho os meus pais, eu sou o caçula de 4 filhos, então eu tenho o meu irmão mais velho, o do meio, minha irmã e eu. E é uma escadinha. A minha idade para a idade do meu irmão mais velho, a diferença é de 4 anos. Então meus pais praticamente tiveram um filho a cada 1 ano. E nasci em Jundiaí, fui para Capivari, morei em fazenda, morei em sítio, uma boa parte da minha infância, mas a maior parte da infância, adolescência e juventude na cidade de Capivari. Uma cidade do interior, tem 40 mil habitantes. E falando um pouco assim sobre a minha família de predominância católica, de confissão católica religiosa, uma família, vamos dizer, tradicional, brasileira, e aos domingos íamos à missa, mas meu pai, ele bebia consideravelmente e fumava também. 4 maços de cigarro por dia. Se vocês não têm noção do que é isso, são 80 cigarros por dia. Uau. Eu Como lembro que o do meu pulmão de pai uma pessoa tomando. consegue aguentar isso tudo, né, gente? É impressionante isso. E eu lembro do meu pai fumando e tomando banho, para vocês terem noção. Então, às vezes ele acendia um cigarro aqui, outro ali. E de uma maneira inevitável, os pais influenciam os filhos pelos seus hábitos. E eu lembro que eu e os meus irmãos, ainda pequenininhos, nós imitávamos o nosso pai no hábito de fumar. Então, às vezes a gente pegava a bituquinha de cigarro do chão e brincava de fumar. Pegava um lápis laranja, pintava de corretivo e fingia que era um cigarro. Na minha infância, ainda era permitido propaganda de cigarro na televisão. Tinha um chocolatinho também. Quem é da minha idade vai lembrar, eu tenho 35 anos hoje. Mas tinha um chocolatinho que a embalagem dele era um cigarro. Ele era um canudinho. Então as criancinhas compravam aquele chocolatinho, brincava de fumar e depois comia o chocolate. Então eu tive essa influência em relação ao fumo. A bebida, de uma maneira assim, considerável, né? Pelos hábitos do meu pai, tios, amigos, aquela coisa mais próxima, né? Da família. E eu fui crescendo, né? Com aquela infância um pouco mais comum. Não tinha ainda tanto isso de redes sociais, nem tinha, na verdade. Pouquíssimo tinha influência de videogame, jogos eletrônicos, música também não. Mas o tempo vai passando. O tempo vai passando. E ali na minha pré-adolescência, um tio meu que gostava muito de rock começou a nos influenciar em relação a esse estilo musical. Meu pai também. Então, uma coisa vai levando a outra. Mas de uma maneira assim, geral, a minha infância foi bem tradicional. E fiz primeira comunhão, fiz catequese, mas nunca cheguei a aprender da Bíblia, de Deus. E chegou ali na adolescência aqueles questionamentos existenciais, de onde eu vim, qual é o sentido da vida, qual é o propósito da vida, para onde eu vou. E eu perguntava, questionava as pessoas próximas a mim e não tinha uma resposta satisfatória. E começou então a surgir aquele vazio no coração. Eu lembro, certas noites eu olhava para o céu estrelado e aquele vazio parecia que era uma coisa esmagadora sobre mim. E eu ficava pensando, mas qual é o sentido da vida? Então, como eu não encontrei respostas, ou não me deram, né, respostas bíblicas, respostas satisfatórias, uma resposta de Deus que fosse preencher o vazio do coração, eu comecei então a buscar outras coisas da vida, do mundo do pecado, para tentar preencher aquele vazio. Então, a princípio foi isso, né? Essa foi a minha história. Eu separei, assim, aspectos importantes disso que o senhor falou, de duas grandes influências, né? Primeiro, é a influência que os seus familiares tinham, né? Ao você contemplar, né? Eles fumando, bebendo, isso com certeza deve ter brotado algum tipo de sentimento dentro do seu coração. E pelo fato de vocês também imitarem a prática dele, né? Isso lá na frente iria desencadear alguma coisa ruim. Por eu vir de uma família de tradição católica, uma família um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, meus pais deram referências morais do que é certo, do que é honesto, do que é digno.
Mas quando você não tem uma força vinda do alto, um poder vindo do alto para praticar aquele princípio, você vai ferindo a sua consciência constantemente. Então, eu vejo muitos pais na sinceridade se esforçando para que seus filhos sejam educados no caminho correto, mas se eles não encaminharem estes filhos a Jesus, eles jamais terão força e poder para colocarem aquilo em prática. E foi a realidade da minha família. Então, por mais que meu pai, num certo sentido, exerceu uma influência negativa, de outro lado, exerceu uma influência positiva. Mas aí falta essa questão que eu falei da força e do poder que vem de cima para você vencer essas tendências herdadas e cultivadas ao pecado. IAG. Juntos avançaremos.